É, sim. Boa noite, pessoal. Boa noite. Olá, tudo bem? Tudo bem? Cadê o professor? Tá aí. Eu acho que tá aqui. Só esperar o resto do pessoal entrar. Eu, Esteval. Estão me escutando? Ah, Boa Oi, noite. Vanessa. Boa noite. Boa noite. E Aldair que deixa de barulho para atrapalhar aqui o outro. hoje tem aula da Ivana, tem? Só para quem tem dúvida Dúvida de quê? Isso. de trabalho. Do que já foi mandado? Eu acho que é. Ah, ai, ai. Pessoal, dá mais 5 minutos para o pessoal entrar e a gente inicia, tá bom? Tá bom. Eu vou falar bem aqui no grupo. Boa noite. Olá, tudo bem? Boa noite. Alguém tá ouvindo alguma coisa? Sim. Ô, Pensei que era eu que não tava ouvindo nada. Não, que a gente tá esperando os agora coleguinhas sim. entrar. Ah, tá. e a Ah, gente, porque eu não estava escutando, não. onde é que mostra aqui minha cara? Eu não consigo. Fala. No espelho, Tá no cantinho. no espelho. Eita, essas modernidades. Te faz de doido, viu, Matheus? Te juro, eu não sei mexer nessas porra aqui, não. Tinha, é tão legalzinho ele. Não é? Ó, o João, eu tô com saudade do João. Eu tô com Vamos! saudade de vocês todos. Cadê tu, Ai, João? eu vou chorar, tô aqui, meu anjo, minha cabeleira. Toda Cara, João, tá se escondendo. quer ver minha cara? Esbarra aí, peraí. Meu Ontem! Deus! Ó, Cadê a Kelly? A Kelly é rica, nem aparece. Eu tô aqui Bem. faz tempo, querido. Ah, eu tô te enxergando Menina! agora. tá bom? Tá bom. Dá uma chiadeira ali em algum lugar. Tá. É tu, André. Não é eu nada, me respeite. Eu nem fico dentro do lado. Tá doendo meus ouvidos já. Vou já ver quem é. Quem é? Deleta logo bem. Vou castrar bem aqui. Eu acho que era eu. Eita, a porra nunca muda, né? Fobia. Não, não sou eu, não. Comporta. É o apocalipse. Não, gente, sou eu, não. É a Kelly. Sou eu não, querido.
Tá fazendo feijão Não, na é casa dela. sério. É alguém que tá entrando. Silenciar o Eu já expulsei microfone. todo mundo daqui, até os cachorros. Sou eu, não. A gente é o fone de alguém. Não é o meu. É alguém que está entrando. Já estava aqui. Pois pede pra sair. Parou. Pede só pra desligar. Oh, desculpa. Maravilha. A pessoa tá pedindo pra botar o áudio no silencioso. É sério. Eita. Oi? Gente, depois dessa aula tem outra aula ainda? Não, pelo amor de Deus. Chega. Acho da Sei Ivana, não. não? Aí tem a aula da Ivana. Tem. Mas diz que é só pra quem tem dúvida. Eu não tenho graça a Deus. Eu não tenho, já sei de tudo. Dúvidas? Então, a gente começa por onde? Eita. Eu queria Oh, saber se a gente, gente, que eu povo queria saber se a gente é chegando. obrigada a pagar a faculdade. Gente, tem um negócio aí errado. Será que sou eu? É a Lina. Lina, para com Será isso. que é? Não. Gente, vamos tirar esses fones, pelo amor de Deus. Todo mundo tirar os fones, é? Ninguém é obrigado a ouvir Não essa sou eu. brincadeira, não. Tá todo mundo tirei o meu. ligar o Não fone. sou eu. Não é o meu não, porque eu tirei. Continua. Eu tirei, continua. Não Pra é todo meu. mundo tirar. E aí, só quando começar a ligar. É bem a Kelly, é a Kelly. É não, é a É o Patrícia. meu, querida. Sou eu, não. Kelly? Oi. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tirei, ó. Tem alguém aí com interferência. Não sou eu. Vamos Silenciou. silenciar, gente. Pronto, silenciou. E aí, gente, como estão? Tá todo mundo em casa? Não. Vamos sobreviver. Agora sim. Então tá, gente. O que eu planejei para hoje? Eu vou colocar mais alguns slides do que iniciamos da aula passada e depois eu quero trazer um vídeo bem interessante que eu assisti esses últimos dias, quero compartilhar com vocês e nós iniciarmos uma discussão, tá bom? Ótimo. Certo. Então eu vou compartilhar aqui a tela, só um minuto. Estão vendo aí, gente? Tá carregando. Sim, dá pra ver. Sim. Então, vamos lá. Na aula passada, nós já falamos da parte histórica, começamos a falar sobre o conceito, e aí iniciamos alguma discussão, e logo em seguida ela já acabou, que foi rápido. Então, eu vou só recapitular o último slide sobre o conceito, vou falar um pouco sobre o hospital, vamos ver se dá para a gente falar sobre a relação da doença, um pouco do contexto hospitalar e os objetivos, e depois eu vou colocar o vídeo para vocês. Então, basicamente o conceito básico da psicologia hospitalar, né? Tem um espectro considerável de possibilidades de trabalho e de atuação, como a gente já conversou, é um contexto multi, né? E tem uma particularidade no sentido de que são inúmeras formas de se trabalhar e de atuar, mas a princípio tem que se ter um manejo e além de um autocuidado, também o profissional ele precisa estar muito bem instruído, tem que estar muito bem capacitado, né? Eu não sei se eu falei para vocês, mas a atuação no contexto hospitalar, por isso que às vezes nem tem tanto estágio, ou quando se tem uns estágios na parte de final de curso, ou pós-graduação, ou residências terapêuticas, ou algo do tipo. Porque é necessário ter um manejo e uma preparação para além dos outros campos de atuação e de estágio que nós temos durante a nossa graduação. Então, é necessário e é fundamental
compreender essa atuação e a especificidade do seu local de trabalho. O que eu quero dizer com isso? Porque, embora sejam bem semelhantes, mas o contexto de atuação dos profissionais, em especial psicólogo hospitalar, em um hospital, em uma determinada comunidade, já para por exemplo, vamos colocar aqui Teresina, meu contexto hospitalar lá no hospital do satélite, provavelmente possa ser um pouco diferente do Hospital São Paulo. Pode ser que sim, pode ser que não, não sei, mas estamos pelo menos colocando algumas situações. Então, é necessário também o profissional e a equipe de saúde compreender um pouco daquela comunidade também, um pouco daquele contexto onde você está inserido. Eu simplesmente também não posso chegar lá no hospital, bem, eu domino muito bem minha parte técnica, minha parte prática, mas eu também tenho que levar em consideração o contexto onde eu estou inserido. Então, pega bem um pouco aí da área social, né, e daqueles contextos e modelos de saúde existentes atualmente. E também, né, que qualquer hospital, seja ele de pequena, média ou alta complexidade, ele está dentro do contexto das RAPs, ou RAPs, que é as redes de atenção psicossocial, ou redes de atenção à saúde. Então, é fundamental também, por mais que eu tenha o domínio daqueles níveis de atuação, do segundo, especialmente do terceiro, mas eu tenho que ter o princípio básico do primário, né? Eu tenho que saber para onde que eu posso, ou de onde que está vindo, como é que eu vou encaminhar aquela demanda que está chegando até mim. A psicóloga que atua em hospitais deve ter consciência de que atua em uma das pontas dessa grande rede, que é o SUS. E é importante que se integre a ela para prestar uma assistência de qualidade, cometendo um trabalho interdisciplinar. Bem, vamos colocar aqui uma situação, pessoal. Os hospitais de urgências, ou você trabalhar nas UTIs ou algo do tipo. Vamos pegar um exemplo de um HU ou HUT, onde normalmente se chega ou vem, na grande maioria, demandas emergenciais, né? Porém, também tem demandas que chegam lá que elas podem sim ser emergenciais e também elas podem ser encaminhadas para outros locais, concorda? Por mais que o HUT ou o HU seja essa porta de entrada, a partir dessa porta de entrada ele pode também, e muitas das vezes deve ser encaminhado para outros locais, para outras redes. Ou ele vai ser acolhido ali onde ele está, dependendo da situação, né? Então, todo profissional e equipe precisa ter uma consciência e ter um discernimento muito bem para onde encaminhar e como é que vai se interligar essas redes. E aí o trabalho, a gente pode tirar até esse inter, mas principalmente multi, né? Eu preciso também ter uma noção básica das outras áreas, porque, principalmente, e voltando ao exemplo da urgência, aqui, a Linete está aqui, tá? A Linete está aí. Então, Sim. como a gente já até conversou na sala de aula, você é técnica de enfermagem, então os técnicos de enfermagem, Radiologia. De radiologia, perdão. Mas os técnicos, os profissionais técnicos, normalmente eles sabem e vão fazer muito mais além do seu trabalho, muito bem daquilo que ele aprendeu principalmente durante o seu curso, podemos dizer assim, né? E acho que você, Lenete, é um exemplo maior do que isso, porque você passa por isso e convive também vendo outros colegas de profissão, muitas das vezes, estarem altamente sobrecarregados, né? E também nós já discutimos e trazer um pouco daquela reflexão de sala de aula, a relação médico e os outros profissionais, como é que esse profissional se coloca, qual é o nível de acessibilidade. E aí é importante também nós refletirmos enquanto psicólogo também, porque eu não posso só gerar o discurso da reflexão se eu também não estou fazendo por onde. Não é verdade? Eu também tenho que sempre me colocar à disposição e, lógico, respeitar o meu espaço, respeitar também o espaço dos outros colegas. E o hospital é um ambiente mais que propício para isso, porque em determinada demanda eu simplesmente não vou chegar lá e intervir, ou simplesmente não vou fazer nada, porque naquela situação, diante daquilo que chega até mim, naquele momento eu não vou fazer nada. Ali fica para um outro colega da saúde e depois vai ser o meu papel. Depois é que eu vou entrar, depois é que eu vou tentar fazer alguma coisa.
É um completa o outro, né, professor? Por exemplo, se eu vou fazer uma tomografia com contraste, eu não posso fazer se não tiver um profissional médico, porque se o paciente sofrer na hora uma parada, eu não vou saber socorrer, então tem que ter um médico para fazer junto com a gente. Entendeu? Exatamente. É fundamental, né? Alguns estudos realizados no âmbito da saúde identificam diversos fatores relacionados com a doença: tipo de enfermidade, localização, estágio e tipo de tratamento. E com o indivíduo, a questão da personalidade, né? Estratégias de coping. E turma, todo mundo sabe o que é estratégias de coping? Não, eu não sei. Não sei não. Não, professor. Tá. Não, professor. Agora todo mundo sabe o que é estratégias de enfrentamento. Exatamente. Sim. Perfeito. Esse é um termo que, nesses últimos tempos, na literatura, e aqui, chegou aqui no Brasil, né? Mas traduzido para o brasileiro ou para o português, seria as estratégias de enfrentamento, certo? Não tem muita diferença, não tem diferença na nomenclatura, só a questão da tradução. Apoio social, dentre outros. Então, o que nós percebemos, dependendo do contexto e da demanda onde o profissional está inserido, são indivíduos que normalmente não têm nenhuma orientação, não têm nenhuma rede de apoio, não tem nenhuma uma estratégia de enfrentamento, e ele simplesmente está jogado ali como às vezes não é nem tratado como humano, né? E às vezes até dentro do hospital ele tem como indigente. Exatamente, você sabe isso muito bem, né, Linex? Eu acho que principalmente quem está na urgência e emergência vê isso, acho que quase que diariamente ou todo dia, né? Porque são inúmeros casos que se chega, e se você for fazer uma pesquisa rápida, com certeza você vai encontrar um ou muitos outros pacientes que estão simplesmente lá sozinhos, né? Só vocês tentarem lembrar. Na aula passada eu perguntei sobre se alguém já teve essa experiência, ou então só tentar vocês lembrarem. Até num hospital qualquer, numa UPA, algo do tipo, já perceberam que quando você chega lá numa fila, ou quando chega no atendimento, aquela pessoa está lá, e às vezes ela é reincidente, ela já foi uma, já foi duas, já foi três. Meu Deus, então, com quem é que essa pessoa mora? Será que ela é sozinha no mundo? Será que ela não tem ninguém? E isso acontece, né? Isso tem demais, e algumas situações mais do que a gente imagina. E aí, fazendo um paralelo com a nossa atual reflexão, né, com o contexto da pandemia, vão se dar inúmeras outras problemáticas, né? E vai se incidir outras. Além daquelas que já existentes, vão vir outras, né? Eu tenho tido reflexões, eu não sei se eu falei na aula passada para vocês. O que me preocupa bastante diante da pandemia que nós estamos passando é o pós, né? O que vai acontecer depois que essa avalanche passar? Primeiro que ainda temos ou não sabemos, ou muitas vezes não se tem uma estrutura física e emocional para saber lidar ou para saber suportar com tudo isso que está acontecendo. Como é do dia para a noite, eu simplesmente viver que eu não posso sair da minha casa. Para alguns pode ser fácil, agora para outros deve estar sendo uma barra gigantesca. Aí tá vindo Principalmente, professor, para quem tem, por exemplo, eu tô com uma pessoa que está na UTI, que está entubado. Eu achava que eu era forte, de repente eu surtei um dia desse, entendeu? Então, assim, por causa da doença. Então, se agora os parentes já estão assim, imagine quando for depois. Exatamente. Nete, deixa eu só pegar bem aqui um gancho da tua fala, por favor. À Você me vontade. permite? Pode falar. Obrigado. Essa questão que a gente tem, a nossa cultura de dizer que a gente sempre é forte, né? E a gente não é forte, a gente é fraco mesmo, independente de ser macho, de ser homem, enfim, questão de gênero, de posto que você ocupa, é coordenador, é supervisor, Sim. é subalternizado, é chefia. Nós temos o nosso ponto e acabou. Então também nós somos seres humanos que temos fraqueza. Eu estou falando isso porque eu achei pertinente a tua fala, e uma amiga minha outro dia estava comentando isso. Poxa, separou do marido e tal, enfim, aí tá com filho agora, ela sempre forte, agora ela desabou. E aí a gente conversa, não, mas não é isso. É porque a questão midiática, história de vida, ela sempre foi dizendo, olha, você não pode chorar, você não tem que segurar a barra, não, mulher é assim, porque mulher resolve isso. E não é assim. Se tá errado. Nós somos fracos, temos nossas fraquezas, nossos pontos que ninguém pode tocar, os nossos problemas não resolvidos, né? E parece que chega um momento, cai tudo.
E aí a gente tem que resolver. E se a gente for homem, pior ainda, né? Porque tem a questão machista ainda, patriarcal, nordestina brasileira, que homem não chora, que homem não pode fazer cara feia, porque homem tem que aguentar. E não é assim, tanto homem e mulher tem seu limite, ponto. Tem hora que eu vou querer chorar, tem hora que eu não vou querer chorar. Eu acho que isso É, tem que ser respeitado, essa questão de sofrimento e de, olha, não dá nas minhas costas hoje, sabe? Desculpa. Eu acho que isso tem que ser levado em observação. Com Principalmente quem estuda certeza. psicologia, é a área que a gente vai ser sofrimento de pessoas, é morte na UTI, a gente vai para a clínica no próximo semestre, e enfim, eu acho que tem que ser repensado isso. sem dúvidas, eu acho que uma das grandes lições que estamos passando e vivendo é isso que você falou, João. Tá todo mundo no mesmo grau de igualdade. Não tem rico, não tem pobre, não tem quem é isso ou aquilo. Simplesmente você pode pegar a doença a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer contexto. Então é um momento bem pertinente para toda a população, a nível mundial também, de rever, principalmente, fazendo um paralelo com a nossa profissão, né? Essas questões E sem emocionais. falar, tipo assim, professor, eu estava até comentando com as colegas, essa minha pessoa está internada e é um psicólogo e pegou de uma paciente. Então, é assim, a gente tem que estar preparado para tudo. Sim. Bastante. Vamos lá. A doença é uma construção e o adoecer é uma experiência de vida. E muitas vezes ambos os conceitos são empregados como sinônimos. Sem dúvidas, né? Se a gente for retomar o conceito daquele processo saúde e doença, é, a doença sim é também uma construção, mas ela se confunde, está intercalada em inúmeras outras situações, em inúmeros outros contextos, né? E às vezes quando a gente se dá conta, ou como o momento atual que está fazendo com que a gente pare, mesmo forçadamente, nós estamos começando a se dar conta ou vendo de fato os processos de doença, os processos de vulnerabilidade em que eu estou, em que eu me coloco e o que eu estou passando, né? Então é muito interessante e como ele fala, né? Tem esses sinônimos e esse momento, essa pandemia, acho que todo mundo, ou a grande maioria de nós e de toda a população está passando por esses sinônimos, concordam, Tom? Sim, com certeza. O diagnóstico de uma doença e todas as alterações que ela acarreta, bem como o tratamento e seus efeitos secundários, exibem grande impacto sobre o indivíduo e sobre os diferentes contextos. Então, vamos fazer já, trazendo já isso que nós estamos falando, né? Nosso atual momento. Nós não temos como fazer ideia o quanto de impacto que isso está causando na vida dos outros. E como eu falei para vocês, se está causando problema agora, imagine quando tudo isso passar. Ou eu digo tudo isso passar de uma maneira literal, né? Porque cabe a cada um essas maneiras de enfrentamento diante do problema que você está passando. Então, para mim, pode passar, para o outro, não. Vai perdurar por mais de um ano ou muito mais tempo. E Dependendo também se tiver alguma perda, ainda é pior ainda, né? exatamente. Se você, num momento de pandemia, de emergência, de desastres, você ainda tá lidando com um processo de luto, com um processo de perda, como você falou, uma pessoa que está internada ou algo do tipo, isso tende a ser mais dificultoso, né? Ser um desafio maior ainda. E sem dúvidas, né, gente? Isso impacta a nossa vida, isso impacta a nossa qualidade de vida, né? Não tem, eu acho que não tem, eu acredito que é um momento também para dizer, beleza, eu tenho os aspectos positivos, minhas potencialidades, mas também eu sei que está sendo difícil esse momento, eu tenho que encarar como realmente está complicado, estou com medo. Eu acho que isso pode acontecer comigo a qualquer momento, mas eu preciso também ter consciência do que eu estou fazendo, de como é que tá as minhas ações, de como é que tá o meu autocuidado, porque eu também não posso ficar só pensando no negativo, né? Então é um momento também para a gente tentar colocar na balança, tentar ponderar algumas coisas, porque realmente, senão vai ficar todo mundo muito adoecido, né? Hoje, se a gente liga a televisão em determinados canais ou mídias, isso não passa outro assunto a não ser o Covid. Então, se você liga sua televisão, já está bombardeado daquilo, vai dormir e fica vendo mais e mais notícias só daquele mesmo assunto, realmente você não vai ficar num estado não muito bom, né? Não vai ser legal para você e certamente das pessoas que estão ao teu redor. E eu Professor, diga. peço até com licença para falar. Vontade. Eu não tinha, a gente que se conhece, por exemplo, eu estou no grupo com as meninas
da sala, né? E a gente estava até comentando sobre isso. A gente tem utilizado o mecanismo de defesa fugindo, né? A gente tem usado da fuga, porque a gente sabe que se a gente tiver contato com essas coisas, de certa forma vai nos atingir. Então, eu tenho evitado notícias, assistir jornal. Mas aí eu estava conversando com meu pai e ele estava contando de um amigo da família que a mãe dele fica sentada na frente da televisão, ela não desliga a televisão por nada, ela dorme na frente da televisão. E disseram que ia desligar para ela parar de assistir. Ela teve uma crise, começou a chorar, gritar, dizendo que não queria ficar assistindo. Então, de certa forma, as pessoas estão se contaminando, porque não passa pelo processo de autoconhecimento, porque eu me conheço, eu sei que se eu assistir vai me fazer mal. Só que as pessoas não tendo essa informação, ao invés de tentar evitar, fica tendo contato direto. E isso tem acontecido bastante, as pessoas estão adoecendo. E eu não tinha ainda analisado a gravidade dessa situação. Tem muita gente passando por isso. Quem que estava falando era o nome? Eu, Tafnis. Exatamente, Tafni. Se pararmos um pouco, e você também está começando a ter essa reflexão, hoje grande parte da população elas se veem refém ou só em função dessa situação. Então, eu estou vivendo em função das informações. Se hoje está bom, olha, hoje diminuiu o número de mortes. Eita, que bom. Não, amanhã aumentou o número de mortes. Nossa, eu acho que eu vou morrer, alguma coisa vai acontecer. Enfim, é fundamental, gente, nós filtrarmos as informações. E eu estava até assistindo aula esse final de semana do meu mestrado. Nós também temos que ter o nosso olhar crítico dessa situação. Você vai ter o embasamento, vai juntar suas informações, aquilo que faz sentido para ti, e formula um conceito, ou formula pelo menos uma linha de orientação, porque se a gente ficar escutando tudo e a todos, o que é que eu vou acreditar? O que é que eu vou pensar? O que é verdade? O que é fake? Entende? Então, é bem interessante trazer essa reflexão para esse momento. Professor. Diga. Professor. Oi. Matheus aqui. Matheus. Eu estava pensando... Você está escutando? Está cortando. Tá falhando, Matheus. Está escutando? Tá falhando. Vale. Ficou preto tudo aqui. Eu estava pensando nessa dualidade, né, em que as pessoas estão vivendo, em que nós estamos vivendo, né, desse luto simbólico, né, dessa perca da rotina, perca da liberdade, perca de várias outras coisas em que nós estamos vivendo. E, de outro lado, realmente o luto em que as pessoas elas estão, de certa forma, evitando, né, que é o luto mesmo concreto, evitando uma perca mesmo de saúde ou de alguma coisa do tipo. Isso, eu percebo que isso faz com que hoje em dia as pessoas elas tenham que escolher. E é até não é querendo, né, colocar como aceitável comportamento, mas o comportamento, por exemplo, das pessoas que desobedecem algumas recomendações. Porque a gente sempre tem que olhar com esse olhar solidário também, né? Eu sei, e eles também sabem que é errado sair na rua mesmo correndo risco de contaminar, mas a gente tem que olhar também por esse outro viés. Como que anda essa simbolização deles em relação a essa perca de várias coisas que eles têm? Claro que não são todos, né? Mas eu acho que é um ponto importante que a gente pensa. Tá falhando. A gente vai trabalhar com todas as complexidades do ser humano, né? Sim, entendi. Só compreendi o que você quis colocar. Sem dúvidas, é importante a gente tentar compreender essa relação, né? E alguma coisa fazer sentido, e a partir do momento que faz sentido, isso você tirar lições, você tirar aprendizados e ver o que nós podemos, não sei lá, nos adaptar ou trazer para a nossa vida e também mudar um pouco, porque eu acredito que é um momento que, além de todas as reflexões, eles nos colocam de uma forma direta ou indireta, forçada ou não forçada, que a gente procure ter um processo de mudança. E aí essa mudança são questões bem subjetivas, né? Gente, eu vou colocar aqui o vídeo para vocês, tá bom? Eu queria muito colocar esse vídeo para vocês e a gente discutir ele, tá ok? Espera aí, só um minuto.
Quero saber como é que eu volto. Esse vídeo, eu vou botar, ele é um vídeo grande, eu vou botar só uma parte para vocês, para a gente começar a discutir aqui e depois finalizar. É um vídeo do Bill Gates, que ele de 2015, e ele retoma algumas situações que nós estamos passando agora. Muito legal. Só um minuto. Tá? Ixi. Mas eu vou ligar bem aqui para lavar as alfaces, é rapidinho, viu? Pera aí. Eu vou ligar bem aqui para lavar as alfaces no instante. 2 minutos. Tá sem som. É legendado, né? Tá sem som. Tá travado, professor, tá sem áudio. É. Mas tem a legenda embaixo. Tá muito ruim. Foi difícil. Acompanhei por abortamento da situação com ferramentas de análise de casos. Se utilizarmos para acompanhar a irradiação. Ih, é muito rápido. A questão não foi ver se o sistema que não funcionasse muito bem. Backup não tinha funcionado bem. Travou. Achei um pouco.
Vou parar aqui, pessoal. Temos 4 minutos. Eu queria que vocês se expressassem, falassem alguma coisa que vocês viram nesse vídeo. Fiquem à vontade. Temos 3 minutos e 50. Seria melhor enviar esse... Não, eu vou enviar. Pra gente ver mais direitinho. Eu vou enviar e vou colocar como atividade pra gente na próxima semana, tá? Depois eu vou porque editar. no vídeo, pelo que deu de entender, assim, mais ou menos, é a questão que é mais difícil controlar um vírus que é transmitido pelo ar, como o vírus da gripe. Ele até faz a comparação com o ebola, né? O ebola não era contagiado pelo ar, não pegava pelo ar, né? Sim. Tem uma coisa que ele falou aí que eu achei bem interessante, que ele falou assim, a OMS, Organização Mundial de Saúde, ela está preparada para mapear e não para lidar com esse tipo de pandemia. Então é uma coisa também que está acontecendo no processo, né? Porque ele comparou, tipo, com alguns filmes, né? Dizendo que estavam preparados. Que a realidade não é filme de Hollywood, é outra, né? Na verdade, nós não podemos também negligenciar o que os filmes ou que, como é que diz, a ficção mostra. Ela pode acontecer, né? Então, não podemos brincar com algo que a pessoa, o indivíduo acha que é besteira. Então, muitas das pessoas, provavelmente, quando isso começou a dar esse boom, bem, isso nunca vai chegar no Brasil, isso é besteira, para quê? E agora está mais próximo da gente do que muitas pessoas imaginamos, que né? pensaram assim foram contaminadas, né? Exatamente. Verdade. Gente, temos mais 2 minutos. Fiquem à vontade, quiserem falar mais alguma coisa. Se alguém não quiser, então eu vou colocar depois no aluno online para vocês. E aí eu vou colocar só uma pergunta inicial para a gente levar uma discussão a partir desse vídeo, tá bom? Eu vou mandar aqui o link do vídeo para vocês. E aí a gente continua a nossa discussão lá, tá bom? É melhor que a gente vê com mais calma. Isso, dá para vocês. Tem mais algumas informações que é bem pertinente para vocês. Então, Eu quero só falar uma coisa bem rápida. Rapidão. E não é babação, é uma coisa que todo mundo já construiu. Ele parabenizar pela sua iniciativa das aulas, porque tem sido bem proveitoso. O senhor tem aproveitado muito bem o tempo também para ministrar as aulas. Sim, verdade. E tem sido muito positivo para a gente. Realmente, professor. É verdade. Parabéns, professor. É unânime, todo mundo pensa igual. Todo mundo pensa Obrigado. Vamos continuar e eu sempre me coloco à disposição para ajudar e saber que eu estou junto com vocês nesse momento aí tão delicado para todos nós. Verdade, tá bom? professor. Obrigada, professor. Oi, gente. Obrigada. Até quarta-feira. Tenha uma boa noite, um bom descanso e que tenhamos aí uma ótima semana, tá? Que Deus abençoe. Amém. 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 Boa noite. É nóis. Tchau. Tchau. Ainda vamos ter aula, gente.